Quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias. Como é que estão as coisas por aí? Virou o tempo de novo, né? Sol volta a aparecer lindamente, mas o azul do céu continua, e eu aprendi esse termo ontem, leitoso. Essa coloração azulada é meio esse azul sem graça que está no céu. Céu lindo, sem nuvens, mas esse azul sem graça é justamente as queimadas do Pantanal e da Amazônia chegando aqui mais uma vez, né? Esses incêndios criminosos que finalmente estão começando a ser noticiados como tal, né? Até então a imprensa estava tratando como se fossem combustões espontâneas, né? De uma hora para outra o Pantanal começa a pegar fogo porque está quente, né? E agora eles estão falando, indícios de que os incêndios são criminosos, né? Claro que são. E resta saber quem são esses latifundiários, né? Parece que a PF já descobriu quem são os caras, mas não divulgou o nome. E é bom saber o nome desses caras, saber quais são os deputados que são aliados desses caras, né? Porque essa merda que está acontecendo, essa mudança de temperatura que caiu 15 graus um dia, está intrinsecamente ligada a essa merda que está acontecendo lá. E está acontecendo em todo o país, né? Enfim, o fim da picada é isso que a gente está passando, cara. Ainda mais dentro de uma pandemia, né? Pesadelo. Mas vamos lá. Quarta-feira é dia de seriado, né? Programas feitos para televisão. Vou falar de um feito para TV, embora chegue num canal de streaming. E aí eu já determinei essa diferenciação basicamente porque se tem um formato de série, né, se é uma coisa, vários episódios, temporadas, eu estou classificando como sendo feito para TV, independente de ser produzido por uma emissora de TV. O mesmo vale em relação a um longa-metragem. Longa-metragem é cinema, independente de se passar no cinema ou ir direto para os canais de streaming. São divisões que a gente ainda trabalha. A gente, eu não estou falando aqui num eu plural majestático, não. Estou falando a gente como um todo. A gente está passando por essa série de transformações que inevitavelmente vão mexer nisso, né? A gente vai estar falando até com o André Graciotti alguns ensaios atrás, né, sobre qual que é a diferença entre ver um filme de 10 horas e uma temporada de 10 episódios com 1 hora, saca? É claro que o filme foi pensado, pelo menos idealmente, para ser assistido todo de uma vez só. Mas a gente não assiste mais filme assim, né? Tipo, eu gostaria muito de poder voltar ao cinema, se tivesse condições para isso. Eu adoro ir ao cinema e assistir um filme até o fim, mas eventualmente em casa eu vou lá e dou um pause, né? Putz, cansei, tô com sono, vou continuar o filme amanhã. Fora, o contrário também acontece, né? Você tá com sono e você insiste ali para assistir o filme, porque o filme é bom. Mas é isso, a gente está nessa fronteira aí e eu estabeleci isso. Se tem episódios e temporadas, entra nesse quesito televisão, que a quarta-feira é dedicada para isso. Quarta-feira também é o dia em que eu abro, para quem não colabora com o meu trabalho, a entrevista semanal que eu faço no meu programa Bom Saber, que essa semana tenho o enorme prazer de receber a querida Ava Rocha. Que mulher, vocês vão ver. Assina o meu canal, dá like no vídeo aí, pô, claro que você gostou. Aperta o sininho também, que aí toda vez que atualizar o meu canal aqui, né, quando eu tornar esse vídeo da Ava público, vai aparecer ali a notificação. E ainda estou estudando aquela possibilidade de ter uma lista de discussão só para avisar por e-mail quando os vídeos aqui do meu canal vão ser publicados. Não vou publicar no Twitter, não vou publicar no Facebook, e a tendência é que eu pare de publicar também no Instagram, né? Já expliquei aqui o modus operandi. Mas e-mail, né, embora tecnicamente seja uma rede social, não estou contando com isso. Quarta-feira também é o dia que eu fecho a minha newsletter com alguns assuntos, né, mas eu estou deixando para escrever o texto de abertura na quinta de manhã, né? Tem sido interessante acordar, remoer o texto na cabeça antes de ver qualquer tela, aí ler alguma coisa em papel. Eu não sei se eu comentei isso, né? Que eu estou
tentando parar de usar telas pela manhã. Claro que, né, entre o tentar e o fazer há um tempo, né? Mas tenho tentado, isso já se tornou uma regra, que a primeira coisa que eu leio, o primeiro texto que eu vejo, não está ligado a uma tela, né? É um texto impresso no papel. Eu acho que muda muito, né? Tem uma coisa que a Dani Arraes comentou na entrevista que eu fiz com ela, não lembro quem era a autora que fala disso, né? De acordar e escrever 3 páginas, fluxo da consciência, ali sem nem saber, não é de escrever, não é esse papo de sonhário, né? Muito foda esse conceito, né? De se acordar e escrever sobre os seus sonhos. Mas não, é escrever sobre, às vezes é fazer uma lista do que você tem que fazer no dia, às vezes é só remoer um assunto que te amolou durante a noite toda, saca? Não cheguei nesse estágio não, mas é um futuro próximo. Escrever à mão, né? Não só escrever, não é escrever no computador, é escrever à mão. Tem essa outra atividade que eu estou aos poucos também retomando, que mexe aqui com áreas de cognição, de concentração, coisa mecânica no cérebro que é bem diferente da luz na cara, dos dedos no teclado, dessa coisa de espera aí que eu vou ver no Google, sabe? A gente tem que repensar tudo isso. Não estou falando em abandonar, não estou falando em parar de usar computador, parar de usar internet, né? Mas, né, vivemos aí essa era de vício nisso. Celular, então, olha o carro do ovo aqui. Esse é o carro do ovo. Não é o carro do ovo, não. Parece aqueles carros de produto de limpeza, que era uma coisa que eu só fui conhecer aqui em São Paulo, né? Eu sou de Brasília e tenho família toda no Ceará, né? Quer dizer, a família acabou se espalhando pelo Brasil todo, mas a base é o Ceará e eu não tinha referência desse tipo de produto, eu nem sei se é isso, mas aqui em São Paulo tem, eu não sei se tinha, se acabou, mas essa coisa do um carro vendendo produtos de limpeza no galão, né? Ali, amaciante, água sanitária, tudo que você quer. Não sei se é exatamente isso, mas faz tempo que eu não vejo esse carro, inclusive. Por isso que eu estou achando que até esse papo de vigilância sanitária e tal acabou cortando as asas desse pessoal. Eu não consigo identificar aí esse ruído. Felizmente a obra não começou, né? Vamos ver se dá certo. Consigo inclusive chamar a minha convidada de hoje para falar antes da obra martelar aí seu batistaca na nossa cabeça, mas perdi o fio da meada que eu estava falando. Ah, lembrei. Sobre a questão de escrever quando eu acordo. Então eu acordo na quinta-feira, fico remoendo o tema, tento ler algumas coisas fora do celular e depois sento no computador, aí checo e-mail, aquela coisa toda, para começar a escrever o texto que eu estava remoendo. Então, amanhã começo a fazer isso. Vou chamar aqui minha convidada de hoje, querida Débora, que mandou suas dicas de quarentena aqui para mim. Diga lá, Deb. Oi, Matias, obrigada pelo convite. Tentar trazer aí umas dicas dessa vida de quarentena, né, para quem tem a possibilidade, o privilégio de ficar em casa nesse período nefasto. Então, vamos lá. Eu estou trabalhando de casa, eu tive muita dificuldade no começo de adaptação mesmo, porque é o mesmo cenário, né, não muda, você faz as refeições no mesmo lugar, não vê ninguém, então eu estava trabalhando, eu sentia que eu trabalhava muito mais, né, não tinha esse momento de sair do trabalho e deixar o trabalho um pouco para trás. Então eu tento fazer alguma coisa assim à noite, nem que seja pegar o YouTube e ver um Time Desk Concert, alguma coisa para tentar virar essa chavinha, né, de não estou mais no modo trabalho. E por conta disso também eu tive muita dificuldade de engrenar e assistir alguma coisa, me concentrar, né, para ver série.
E daí o que eu fiz no começo foi pegar uma série num idioma que eu não domino, né? Eu escolhi uma série francesa do Netflix, chama Dix%, e a série, assim, o enredo não tem nada demais, assim, é o dia a dia de uma agência de atores. Mas tem umas participações bem estreladas, assim, tem a Juliette Binoche, tem o Jean Dujardin, eles fazendo eles mesmos, assim, como clientes dessa agência, então é legalzinho, assim, é leve. Mas o que eu gostei também foi de ver como é diferente, assim, né, do que a gente está acostumado a consumir, a mulherada com muita pouca maquiagem, né, sem procedimento estético, nariz, essas coisas, e mesmo o figurino, né, repetem pra caramba, então eu gostei de prestar atenção nesses detalhes, assim. E quando eu engrenei pra assistir as coisas, assim, já consegui me concentrar, eu também não tô muito animada em ficar maratonando série longa ou muito densa, né, então eu pego, assim, umas que são tiro curto, assim, minissérie mesmo, né? E uma que eu gostei, que eu queria indicar, é The Act, com a Patrícia Arquette, a Joy King eu não conhecia, achei também excepcional, as atuações estão muito boas, tem a Chloe Sevigny também, e história real, né? É um suspense, assim, que prende bastante, mas gostei de tudo, trilha sonora, fotografia, achei bem bacana. Queria aproveitar e indicar também 2 podcasts. Eu não sou muito consumidora desse tipo de mídia, mas teve alguns aí que eu descobri nesse período e que eu acho muito bons. Um deles é o Angu de Grilo, que é de 2 jornalistas, mãe e filha, a Isabela Reis e a Flávia Oliveira. A Flávia é do Globo News, né? Ela é comentarista de economia, se não me engano. E eu acho elas muito certeiras na temática, né? Ele é semanal. E elas falaram do break dos aplicativos, dos entregadores, falaram disso de ócio criativo, né, nesse período, dessa cobrança que a gente tem com a gente mesmo de produzir algo, né? Então eu gosto bastante. E queria indicar também um que chama Benzina no Meião, também os 2 estão no Spotify. E o Benzina é com a Stephanie Borges e o Orlando. Eles têm um entrosamento muito bom, assim, e as temáticas são das mais variadas, assim, miscelânea mesmo. E tem um episódio sobre o Zeca Pagodinho que é, assim, fenomenal. E de música, não tenho ouvido, assim, não ouço nada novo. O que eu gostei foi que eu descobri umas músicas mais novas, assim, da Solange, que o último álbum dela eu não curti tanto, né? Sou eterna viúva lá tem Cranes in the Sky, que me fugiu o nome agora. E eu achei muito boa essas 2 músicas dela aqui, que tem uma chama Saint Castle Disco e a outra, com a participação da irmã Beyoncé, chama Naive. Eu achei uma pegada bem Destiny's Child, assim, tipo, pra abrir a pista e quando voltar com a noite de trabalho sujo, eu acho bem legal de fazer essa transição de lounge pra pista. Fica a dica aí, então, e saudades, espero vê-lo em breve, espero que as dicas sejam úteis aí para alguém. Um abraço. Obrigado, Debbie. A Seat at the Table é o nome do disco da Solange que todos amamos, mas o disco seguinte é bem bom e vale a pena dar uma segunda chance, especificamente lembrando de um contexto, né? Dá uma sacada ali na história do disco, o que tem por trás, tem uma história que vale a pena ali, pessoal dela, que eu realmente ouvi da primeira vez, falei assim, ok, mas não é um Seat at the Table. E não é mesmo, né? Porque o Seat at the Table é realmente um disco foda. Mas é um disco que ele tem uma profundidade que se você ouve só ali, ele não tá tão aparente, tem que ler as letras. Solange é muito foda. E essas 2 músicas, nossa, Naive é muito boa. Naive acho que sobra o outtake do primeiro disco solo da Solange, e é exatamente o que a Debbie falou, puro Destiny's Child, e a outra, Saint Castle Disco, é de 2008, se não me engano, bem boas. E nem fala, Debbie, saudade de discotecar, meu. Tá, eu tô fazendo uma festa solo toda segunda-feira, às 9 da noite no Twitch TV ali, /Trabalho Sujo, pra quem não sabe, me segue lá, que toda segunda tá lá, mas não é a mesma coisa. É outra parada, né? Tem a ver com justamente a história que eu tava falando
diferença de série para filme, né? Tem essa coisa de, é um programa de rádio, é uma festa à distância. Não é uma festa de fato, né? Porque tá todo mundo separado, então não faz sentido chamar de festa, embora o nome Festa Solo, que inclusive foi dado pela Ava, na época que eu comecei a discotecar no Instagram, né? Acho que eu fiz umas 3 ou 4 lives no Instagram discotecando, e a Ava soltou essa, numa das que ela foi. Ela falou, cara, isso é uma festa solo. Eu falei, você acabou de batizar isso aqui, dito e feito. Vamos falar então de série? Quarta-feira, final, né? Vou falar de uma série que começa nos quadrinhos, né? A versão original. É esse o quadrinho aqui, que deu... Adoro, Garfienes, quadrinista muito foda. O Derek Robertson, que é o desenhista também, manda bem pra cacete, mas eu tô falando da adaptação dessa série para a TV, e a capa da primeira edição é essa, a capa da primeira temporada é essa, que tá no Amazon Prime. E assim, é uma série de super-herói, começa daí. Só que aí algumas camadas, né? Primeiro é uma série que critica os super-heróis. Watchmen, já vi isso. Tem a ver, não deixa de ser. Só que o The Boys, que é justamente o grupo de anti-super-heróis que batiza tanto a série quanto o quadrinho, a série inclusive é produzida pela Amazon Prime, só tá lá, é um grupo de super-heróis que discorda do que os super-heróis fazem. E aí tem uma leitura que já está tanto no Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, quanto no próprio Watchmen, enfim, vários quadrinistas britânicos durante os anos 80, quando pegaram ali os super-heróis clássicos da Marvel e da DC, colocaram isso em questão, né? Tipo, quais são os limites dos super-heróis? Se os super-heróis existissem mesmo, eles obedeceriam a quem? Né? Toda uma relação, eles seriam do governo, eles seriam uma iniciativa privada. No mundo do The Boys, eles fazem parte de uma organização internacional chamada Voight, que é justamente uma espécie de uma patrocinadora, não só patrocinadora, como uma agência de super-herói que reporta-se ao governo norte-americano, embora não seja uma entidade governamental. E aí já cria uma série de questionamentos em relação a isso, só que esse grupo, The Boys, que é liderado pelo Billy Butcher, que é vivido pelo Cal Urban, eu adoro esse cara, meu. Ele fez o Judge Dredd, ele fez o Bones no remake do JJ Abrams do Guerra nas Estrelas, ele fez um monte de coisa legal, cara. Tem um outro... Ele parece um... Eu ia falar Colin Farrell, mas não tem nada a ver com Colin Farrell. Ele me lembra um outro ator, o Hugh Jackman. Só que ele está aos poucos criando aí sua própria cara, e ele tem um humor bom. O humor está sempre nesses filmes aí que eu comentei, às vezes mais pesado, mas um humor meio bad vibe, assim. A série é muito bad vibe, né? Apesar de ser muito engraçada, ela trabalha com um humor muito pesado e é gore no extremo. Tripas e cabeças explodindo, e membros decepados, e todo tipo de morte horrível que você pode ver como um filme de terror. Só que é uma das coisas interessantes que eu acho que tem. Para começar isso, né? Eles colocam que o conceito de super-herói, por mais que tenha uma coisa de ficção científica, que eles acabam até deschavando melhor esse conceito à medida que a série vai passando, ele também vai para um lado de horror. E aí tem essa coisa, porque os super-heróis fazem as coisas todas que aparecem nos jornais, salvam pessoas, evitam catástrofes, mas a agência que toma conta dos super-heróis é responsável por passar o pano geral e, tipo, todas as pessoas que morreram inocentes porque estavam no meio de uma luta de super-heróis
Elas são afastadas da história, né? Não fica sabendo. Então tem toda uma operação de maquiar a notícia antes que a notícia chegue ao público, né? E a série estreou no ano passado, a primeira temporada é excelente, a segunda temporada está rolando agora e mantém o nível, está abrindo uns questionamentos bem legais. Estou aí justamente respondendo aí a uma pergunta que eu fiz sobre recomendar séries em andamento, né? E o The Boys é uma dessas. Acredito que vai ter mais do que 2 temporadas, porque o quadrinho vai além disso. Eles nem começaram aí onde o quadrinho já foi, que é bem interessante, inclusive. Mas tem essa coisa de ser uma série de horror. Do conceito de super-herói também está ligado ao conceito de horror, cinema de terror, né? De uma parada que é assustador uma pessoa ter superpoderes, sejam eles quais forem. E a primeira cena E aí tem isso, né? A gente assiste a entrada do Hulk, que no quadrinho original foi feito a cara do... Esse é o Billy Butcher, que é o Cal Urban, e esse é o Hulk, que foi inspirado no Simon Pegg. Só que o quadrinho é do começo do século, né? Não lembro qual que é a data aqui. Rapaz, eu preciso voltar a usar óculos. Essa é a triste verdade. 2007. O Simon Pegg escreve a introdução para essa em 2007. Ele fala inclusive sobre isso. E 2019, 12 anos depois, o Simon Pegg já não tem a idade que poderia fazer, e ele faz o papel do pai do Hugh. E a gente assiste esse cara descobrir não só que existe esse grupo chamado The Boys, que age totalmente na sombra, né, para tentar desmascarar os super-heróis, mostrar o que eles são, como o que os super-heróis são. E à medida que a série vai passando, a gente descobre que os super-heróis são inspirados ali no Super-Homem, na Mulher Maravilha, no Batman, e tem The Flash, sabe? Ele misturando alguns personagens clássicos, né, alguns estereótipos de super-heróis, e aí você descobre que os caras são os grandíssimos filhos da puta, sabe? São políticos com superpoderes. E ano passado a gente teve tanto Years and Years, que eu gosto, mas eu não gosto tanto. Depois eu até comento essa série aqui. Não sei nem se vai ter uma próxima temporada. Quanto Chernobyl, também outra que vale comentar aqui, depois eu falo dela. E muita gente falou, nossa, séries que retratam o momento político atual, tudo que está acontecendo, tanto em termos de Brasil quanto em termos de mundo, isso está acontecendo no mundo todo, que paranoia, não sei o que. Eu gosto muito de Chernobyl, a Chernobyl bem boa. E os Zenis tem lá algumas ressalvas. Também acho boa, mas força a barra em algumas coisas. Mas eu acho que The Boys é a série que melhor retrata o momento político que a gente está vivendo, especificamente pelo fato de desmascarar os super-heróis. E aí, quando a gente está falando de super-heróis na vida real, que não existem, quem são os super-heróis? As celebridades, os políticos, os intelectuais, os formadores de opinião. O que eles sabem que o resto do público não sabe? Qual a história que não está sendo contada? Né? Não existe um The Boys da vida real, ou existe? Acho que não. Quem dera. Mas tem essa provocação e o tempo todo faz esse tipo de referência. Um dos produtores da série é o Seth Rogen, da turma ali do Judd Apatow. Ele garante, inclusive, o tom tanto violento quanto de falar sobre sexo. Tem referência a sexo. O último episódio agora, o quarto. Tem uma cena... Nossa. Algumas cenas. E tem uma coisa na segunda temporada que tá rolando que a princípio eu achei bizarro, mas os caras estão acertando muito bom, que encanaram com Billy Joel. E aí tem várias músicas do Billy Joel durante a série, a temporada. E funciona. Vale muito a pena ir atrás, né? Como eu estava contando. É a história do Hulk, que é um cara sem superpoderes, que aos poucos vai entendendo o que está rolando ali. E a primeira cena... Será que eu conto? A primeira cena. E veja se você
entender, não tô nem falando que gostou, mas tipo, se essa primeira cena te instigou, isso provavelmente deve estar no YouTube, que ele tá ali, o Hugh se despedindo da namorada dele e tal, dizendo como eles se amam tal, e pegando na mão dela e de repente passa um negócio assim, uma coisa do nada e rola um rastro vermelho, uma coisa brusca assim que ninguém entende, aí no final tem um cara meio atordoado e aí o cara olha para as mãos da namorada e só tá com as mãos dela na mão. Passou algo que depois a gente vai ver que é uma espécie de The Flash, numa puta velocidade e atravessou a mulher no meio. A gente só vê o rastro de sangue e o cara que atravessou a mulher no meio se ligando que ele fez uma merda, que ele matou uma mulher e aí é exatamente isso. O Hugh, óbvio, fica completamente traumatizado. De alguma forma o Billy Butcher encontra ele e fala assim, vem pra cá, deixa eu te explicar, isso que aconteceu contigo acontece todo dia, com todo mundo, em todos os lugares, em todas as instâncias. E aí a série é muito engraçada, ela é muito violenta, ela é muito pesada e tá mandando bem. Recomendo, fica aí, essa é a minha dica do dia, certo? Terminando então mais um Climatias. Tem mais alguma coisa que eu ia falar? Eu tô pensando aqui se tinha mais alguma coisa pendente. Tem essa coisa da entrevista com a Ava Rocha, né? Ah, sim, tem sábado, que é o dia que eu falo sem parar, porque eu não tenho convidados. Eu tô abrindo para perguntas do público. Então quem quiser mandar perguntas para mim sobre qualquer assunto, se eu souber responder, né? Claro, eu respondo. Sábado vai ser dedicado a isso. E aí, dia bonito, mas esse azul não tá claro o suficiente, né? Mas é isso. Amanhã tudo de novo.